ressuscita, vai ao Pai. O Pai derrama a autoridade, o selo, a garantia. A garantia de que a noiva era propriedade exclusiva do seu filho. Isso aqui é o Pentecostes. Aí vem agora o próprio Pai. Como Israel endureceu, o próprio Deus vai nos capacitar pelo sangue de Jesus, gentios, pagãos, para entrar no projeto. Aí vem Deus a Pedro, coloca um monte de animais imundos no cesto, no lençol. Está vazando alto. O lençol dela. E Deus diz a Pedro, em um momento de fome. Em um momento de fome, Deus diz, Pedro, levanta, mata e come. Ele diz, não, Senhor, eu nunca pus nada imundo na minha boca. Aí Deus diz, não chame imundo o que eu já purifiquei, que era a gente, gentios. Aí Pedro, por 3 vezes, Deus tenta, e ele não dá ouvido, o lençol sobe. Aí Deus vai mostrar a ele que já tinha decidido que os gentios iam entrar. Aí vai na casa de Cornélio, ele vê Cornélio e o povo sendo batizado. Ele se admira, mas se cala, não diz a ninguém da convenção. Aí Deus vai e salva a maior promessa promissora do fariseísmo, doutor Saulo, e diz a ele, você vai levar a minha mensagem aos gentios. Então Saulo entra no cenário com um cabedal invejável, que eu fico morto de vergonha, quando você analisa a biografia de Paulo, você fica boquiaberto pela eloquência educacional, pela formação comportamental, pelo compromisso mesmo no fariseísmo. É top de linha, sem questionamento. Agora ele é salvo, vai ser esquecido por um período de tempo. Enquanto Saulo está no anonimato, por meio das perseguições, aí os gentios vão recebendo avivamento em Antioquia, por alguns que iam e pregavam, e Jesus ia salvando. Agora a igreja está saindo de Jerusalém para Antioquia da Síria, com o poder na vida dos gentios. A igreja agora não está simplesmente em Jerusalém, que era da circuncisão. Agora o evangelho de Antioquia é pela graça. A circuncisão dizia, para ser crente vai ter que cumprir alguns preceitos da lei. A graça dizia, não precisa mais. Então vem Paulo, vem os apóstolos, a notícia chega no presidente Tiago e diz, olha, Antioquia, o negócio está sério. A igreja lá está pegando fogo. Mas os gentios, aí foram averiguar e disseram, temos que mandar um pastor para lá. Mandaram Barnabé, um homem bom e cheio de fé. Barnabé não é aquele, é calmo, bom, de fé, mas tranquilo. Quando viu o ribuliço, disse, esse negócio é grande demais, vou procurar Paulo para ser o meu vice. Aí Paulo vai ser procurado. Quando é procurado, diz, eu já sabia. Deus me chamou para isso e eu vou. Quando chega Paulo em Antioquia, vai pregar um evangelho diferente do de Jerusalém. Aí é pepino. Ele vai pregar o evangelho da incircuncisão, pela graça. Aí a boca esquenta. Porque chegou em Jerusalém, na convenção, que Paulo estava pregando um evangelho que Jerusalém não pregava.
Há quem diga que esse era um dos espinhos na carne de Paulo. Porque a convenção se reuniu e disse, vamos mandar alguém para averiguar. Aí vem Gálatas, capítulo 2. Aí os irmãos chegavam lá, disfarçados de crente, obreiro. Chegava no culto em Antioquia disfarçado, para ver o que Paulo pregava para trazer para a convenção. Aí isso deu um rebuliço tão grande, que Paulo foi convocado com Barnabé para uma reunião com a convenção e trouxe Tito junto. Está em Gálatas 4:2. Vamos ler para dar sentido ao que eu estou falando. Estou falando para homens formados, e me perdoe a minha, mas é Bíblia. A partir do versículo 2. Quando a notícia chegou, ele diz, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima. Particularmente aos que estavam em estima. Quem eram estes? Os apóstolos, partindo desse pressuposto. Não é verdade? Ele foi para expor o que pregava, em particular os de alta estima, os apóstolos, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrida em vão. Ele disse, eu vou pregar e vou explicar a convenção para que o trabalho que eu estou fazendo não se perda. Vou bater de cara. Olha que caba corajoso danado. Então, fazendo isso, ele disse, versículo 4, e isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que em Cristo Jesus temos, para nos porem à servidão. Eles queriam fazer eles voltar à lei de novo, circuncidar, porque queriam que Paulo voltasse e pregasse o mesmo evangelho da circuncisão. Aí ele disse, nem mesmo Tito, que foi comigo, foi obrigado a circuncidar. Ele disse, eu não cedi nenhuma vírgula, continuei pregando o evangelho da graça e da liberdade, o evangelho que não precisa ser circuncidado. Então observem que ele agora vem com todo o gabarito, esquece toda aquela formação do Beit Midrash, formada aos pés do melhor mestre da lei de Moisés, no seu período, Gamaliel. E ele abriu mão de tudo para dar preferência a essa chamada. Quando ele trata da circuncisão e da sabedoria filosófica, Filipenses capítulo 3, versículo 4. É uma palestra. Filipenses capítulo 3, quando ele vai falar que deixou tudo por amor a Cristo, falando de alguns que aproveitavam o seu conhecimento. Versículo 4, ele diz, ainda que também eu podia confiar na carne, se alguns outros cuidam que podem confiar na carne, ainda mais eu. Olha o gabarito, ainda mais eu, 2 pontos. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, já segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e se as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Ele estava dizendo, tudo o que eu pensei que era, eu considerei como cocô, como esterco de gado, mas dei prioridade à chamada que Cristo me fez. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Agora vem Atos 13. Em Atos 13, pela colocação e da escrita, obviamente, é um pensamento. Colocação da escrita, na igreja de Antioquia, ele entra em último lugar. É o último da fila. O Espírito chama ele, Barnabé, para fundar igrejas e obreiros
E eles entram, abrindo mão de tudo na primeira viagem. Chipre, Pafos, Perge, Antioquia da Pisídia, a região licaônica, Icônio, Listra e Derbe. Quando ele está em Derbe, o negócio entre os gentios era tão grande que a notícia chegou na convenção: tem que pará-los. A primeira convenção, gente, a primeira Assembleia Geral, foi por causa dos gentios. Disseram: tem que parar a obra que eles estão fazendo. Aí a convenção, vem o capítulo 15 de Atos, e vão discutir o que vão fazer. Aí ele volta com Barnabé para Ageó. Depois de sofrerem tanto, quando chega em Jerusalém, tinha um grupo de crentes, você vai ver no capítulo 15, que tinha dinheiro, que tinha poder, e está fazendo a mente da direção. E Pedro não contou nada do que Deus fez na casa de Cornélio até então. Aí quando Paulo e Barnabé chegam, vai contar ao povo e à convenção o que Deus fez e estava fazendo em meio aos gentios. Combatendo, discutindo fortemente, como compromisso. Aí quando Pedro viu, capítulo 15, versículo 10, para dar sentido, para não ficar só eu citando, irmãos, é uma palestra, acho que do versículo 10, quando eles dão os discursos, veja que é a Assembleia Geral em Jerusalém, a epígrafe. Então, versículo 6, congregando-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. Qual assunto? Os gentios. Versículo 5 do capítulo 15. Versículo 6, melhor dizendo. E havendo grande contenda, veja que houve uma discussão terrível, grande contenda. Levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Ele vai falar agora. Ele, ainda bem que ele teve coragem de se pronunciar. E disse o que aconteceu. E disse: e Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, ouvindo isso, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pedro deu esta testemunha. Aí o versículo seguinte, 12, diz: então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Se Pedro tivesse dito isso antes, tinha acabado com a confusão. Aí quando o povo se cala, aí o presidente toma a palavra, Tiago, e diz: olha, irmãos, que coisa linda. Isso é para se cumprir o que já tinham falado os profetas. Ele vai pegar Amós 9:11. Eu levantarei a tenda caída da casa de Davi, restaurarei e a tornarei melhor do que antes, para que todo o povo entre, inclusive os gentios. Aí ela assina uma carta que agora eles podem dizer aos gentios que tem liberdade para conhecer a Deus, não precisa circuncidar. E eles voltam na segunda viagem para fazer isso. Quando eles chegam na região marítima de Troade, aí tem a visão. Passa a Macedônia e nos ajuda a deixar a Ásia
para a Europa para fundar igrejas e estabelecer ministros. Ele vem para a Europa, região grega, romana, Macedônia e Acaia, leva um pau em Filipe, não é? Que dava para desistir. Não desiste. Tem que sair às pressas, passa em Anfípolis, a Polônia, vai para Tessalônica. Em 21 dias, ele sacode, é interessante, em 3 sábados, 3 semanas, ele sacode a cidade de Tessalônica, pregando a ressurreição de Cristo, que não era fácil. E a cidade vira de perna para o ar. É expulso, vem para Atenas. A doutrina do altar do Deus desconhecido. Há alguns pensadores que dizem que antes de Cristo houve uma pandemia e os gregos pediram, nada resolvia, clamaram a um Deus desconhecido que eles não conheciam e esse Deus aplacou a pandemia. Segundo histórias, não está escrito na Bíblia. Abro parênteses e fecho. Então, quando ele viu esse altar, ele disse: eu conheço esse Deus que vocês não conhecem. E começou a pregar em cima desse altar. E essa doutrina tomou conta de Atenas, que foi preciso ele até ser convidado, como eu hoje estou pregando num dos maiores trabalhos do Rio Grande do Sul. Ele foi convidado para o Aerópago para pregar para os filósofos. Quando ele fala da ressurreição, eles dizem: sobre isso a gente vai te ouvir outra hora. E outro não aceitava. Aí ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, é a primeira grande obra local que ele vai fundamentar-se. Ele vai pregar para os judeus, não querem, quer parar. Deus diz: não tenha medo, eu estou contigo. Aí Deus vai salvando, porque Corinto estava em ascendência. Deus vai salvando a periferia. Os nobres não queriam ouvir, os sábios, os entendidos. Deus vai salvando quem não era, para confundir quem era. Então Corinto, ele forma uma igreja, pessoas simples, muitos escravos, mas cheios de Deus. Não tinha beleza, não tinha muitos doutores, ou quase nenhum. Veja que ele vai fazer reclamação disso depois. Torna-se a igreja mais pentecostal do Novo Testamento, a maior igreja e a mais poderosa do continente europeu, ali. Agora, por 3 anos, ele está estabelecido, ensinando aquela igreja. Forma um grupo de obreiros decente. Volta para a Síria, passa em Éfeso, volta a Antioquia, volta de Antioquia, chega em Éfeso. Quando chega em Éfeso, a notícia vem: a igreja de Corinto não é mais a mesma. Meu Deus. Isso não dói para um obreiro? Todo o trabalho, a igreja, por meio de alguns falsos obreiros e filósofos, judeus pregadores, racha a igreja. E vão nominar homens, Paulo, Apolo, Cefas. Aí ele queria ir, mas, gente, o impulso de um obreiro, Meu Deus. pelo comprometimento, é difícil controlar. Eu sei que tem noite que os senhores não dormem. Eu sei que tem dias que vocês faltam o apetite por causa desse comprometimento. Ele diz: eu queria ir, mas se eu for, vocês não vão me aguentar. Eu vou escrevê-los. Obrigado, querido. Eu vou escrever. Eu estou sabendo que vocês estão divididos, que há entre vocês divisões. O evangelho que eu preguei para vocês, eu não podia pregar um evangelho como os outros pregam, baseado no conhecimento humano, na filosofia, mas eu preferi pregar um evangelho de Cristo crucificado, de poder. Quem eram vocês antes de vocês serem salvos? Vocês eram alguma coisa? Tinha alguém entre vocês sábio? Tinha alguém entendido? Tinha alguém de alta nobreza? Não! Deus resolveu salvar vocês pela loucura da pregação. Porque Deus resolveu salvar vocês para confundir os sábios, salvar os loucos, os que não são, para confundir os que são. Quem vocês pensam que são?
e vai descer a madeira. Parecia louco. A madeira bate. Aí ele termina a primeira carta combatendo a ressurreição, que os filósofos diziam que não, a materialismo, que não havia vida após a morte. Ele combate. Quando ele termina a primeira carta, aí Tito vem, ele está na Macedônia, e Tito vem de Corinto e diz: Paulo, tu não sabe o efeito que a primeira carta fez. Tu bateu pesado, Paulo, mas valeu a pena. Cerca de 55, 56 depois de Cristo, um ano depois, os falsos pregadores entram de novo e vão dizer que Paulo tem duas caras, nem coragem de ir teve, mandou a carta. O ministério dele é fraco, que ele é um louco. Agora ele vai escrever para se defender. E o bonito é que ele faz questão de lembrar na primeira carta, só para concluir, primeira carta, capítulo 4 de Corinto, concluindo, olha o que é que ele diz. Primeira carta, capítulo 4, primeiro, quando ele instrui na repreensão que os homens nos considerem como ministros, segundo o mistério, a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos. A partir do versículo 9, ele vai ao ápice do absurdo, até o versículo 13. Ele diz, perseguidos, ou seja, versículo 9, capítulo 4, da primeira carta, ele diz que parece que Deus, a nós, obreiros, chamados, escolhidos, Ele nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Segundo alguns historiadores, isso aqui é rupuretes, e outros falam do Coliseu. Mas nos rupuretes eram os homens condenados pela sociedade, juridicamente, e eles não tinham mais como sobreviver. Eram colocados nos últimos porões dos barcos, para terminar o resto da vida remando, conduzindo os barcos. Muitos morriam com o remo grudado na mão e não podia mais desistir. Ele dizia, parece que Deus nos colocou por últimos. O remo vai grudar na mão, mas nós não podemos desistir. Vamos ser jogados no mar, mas não podemos mais parar. O versículo 10. Nós somos loucos por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Até esta presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus e recebemos bufetadas. Somos tratados como a escória do mundo. Pergunta para o obreiro que está do teu lado. Vai encarar? Ministério é diferente de glamour. Não fomos chamados para glamour, fomos chamados para cuidar da noiva. Aí no capítulo 11 ele faz e diz: irmãos, eu faço um pedido a vocês, suporte-me um pouco mais. Às vezes eu pareço com louco, porque eu comprometi-me com Deus a entregar vocês como uma virgem pura ao único marido, a Jesus Cristo. O meu compromisso é esse. Se você puder, é uma reunião ministerial, mas o gesto fala como mensagem. Talvez esse obreiro que está do teu lado chegou querendo parar. Desista não. Você chegou não aguentando mais. Os que vieram antes de você sofreram mais que você. Vira para ele aí, vira para ele, assim como eu estou com meu companheiro aqui, com os dois, olhando para ele sem palavra. Diga: meu amigo, nesta manhã, o que eu tenho para dizer para você é isso aqui. Faz para ele assim, ó. Continua, 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 continua.